é o seguinte, pessoal, nós vamos começar isso aqui que talvez seja, dependendo de como ficar a posição da câmera, o que será o nosso primeiro episódio. Mais de apresentação mesmo, dessa coisa que eu quero chamar de podcast, mas não tem um nome ainda. Esse óculos ele tem uma função importantíssima de portar este microfone, então é por isso que eu estou de óculos, sem camisa, porque eu queria que ficasse exatamente do jeito que eu fico aqui em casa, que é assim. Então esse primeiro formato vai ser assim. Se os outros vídeos forem gravados aqui também, aí sim a gente dá um jeito. Mas por enquanto só quero trocar essa ideia. Quero que muita gente que tem dúvidas sobre as outras horas do meu dia, e já me perguntaram isso também, vocês já fiquem por dentro do que acontece nas horas em que eu não estou com vocês, né? Que é o pessoal que me vê aí nas rodas de samba, na academia. Então, o que eu faço nas outras horas? Eu estou normalmente estudando samba, mas eu vou tentar contar para vocês como que começou essa jornada do samba e das músicas e das composições. Eu sempre escrevi pequenas notas, pequenos poemas. Desde que eu aprendi a escrever, eu escrevo pequenos bilhetes, escrevi cartas, escrevo coisas, escrevo o que está na minha cabeça. E eu comecei a escrever com ritmo, com melodia, muito novo, pensando em Normalmente as frases vinham assim, sobre coisas que eu vivia no cotidiano, ou vivia, ou sentia. E essas coisas vinham com um ritmozinho cantado, não necessariamente samba, mas vinha um ritmozinho assim cantado. E eu transcrevia isso pro papel, desde mais novo. Só que ia perdendo essas coisas, esses papéis, esses cadernos. Normalmente era atrás dos cadernos que eu escrevia muita coisa. E muita coisa se perdia também. Depois eu passei a guardar um pouco melhor as coisas que eu escrevia. Aí as influências da música já tomavam conta. Eu escrevi. As primeiras coisas com rimas que eu escrevi foram raps. Péssimas rimas, péssimas construções, estruturas, assim, não tinha flow péssimo. Mas era uma coisa gostosinha que eu gostava de ouvir, eu sempre gostei de me ouvir. E aí, por isso depois de um tempo eu comecei a gravar de uma forma que eu pudesse me ouvir, seja no PC, o áudio, eu cantando as minhas coisas. Então eu gostava de ouvir as minhas histórias do jeito que eu construí. Então eu construí muita coisa nesse sentido, eu guardo até hoje. Não sei se eu vou conseguir ter acesso a isso, mas guardo, porque eventualmente muita PC queimou, alguma coisa assim. Tentei salvar um HDzinho ali, mas enfim, sempre gostei de me ouvir cantando as minhas experiências. E passado um certo tempo, os romances começaram a fazer um pouco de sentido na minha vida, né? Então eu comecei a escrever baseado em romances, em sentimentos, em várias coisas. E aí eu comecei a guardar. Ou entregar. Eu escrevia música e entregava, ou escrevia e guardava. E nesse momento eu já estava ali com 20 e poucos anos. E muita coisa aconteceu antes disso e eu pretendo contar essa história depois, mas é só para elucidar como foi a primeira música e o meu primeiro contato com a música de fato, assim. Teve muita experiência antes, musical e com escrita, composição. Mas esse evento que aconteceu foi importante porque tava um dia meio que nublado, meio que tinha chovido, passou a chuva. E eu tava procurando eventos e eu vi que aqui no bar de Uberlândia tinha no vinil. Ia ter a banda Preta Imperial e eu nunca tinha ouvido. Eu ouvi que era samba rock e tal. Falei, vou lá ver. Levei um caderno e uma caneta. Chamei um mototáxi e fui para o vinil nesse dia. Eu ouvindo a banda Preta Imperial, aquele groove, Fabrício na bateria, Klebin
violão e voz, Daniel na guitarra. Eu ouvindo eles, eu fiquei assim, que isso, cara? E comecei a escrever uma música pensando neles, que é a música de abertura, Menina, como vai? Menina, tá se divertindo aí? Menina, como vai? Hoje você vai curtir o samba com o Preto Imperial. E essa era a abertura da Preto Imperial, assim, pensando neles, escrevi essa música. E depois eu entreguei pra eles uma outra canção que eu escrevi em outro momento. Mas foi a primeira vez que eu vi uma coisa que eu escrevi sendo construída, executada. A Clebin já tirou os tons, tirou os acordes. A Fabrício já fez um groovezão pra ela. Enfim, esse foi o meu primeiro contato, assim, com a composição. Então, como esse canal também é sobre composição, sobre performance, apresentação, música, atividade física também, suor e samba, que é o que eu gosto de fazer. Vamos ver, se esse vídeo ficar bom, será a introdução, se não,